Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Iothermo. Há cerca de algum tempo, nós publicamos aqui no canal um vídeo com reflexões sobre a história da termodinâmica clássica com o professor André de Almeida, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Foi uma viagem histórica que se iniciou com os filósofos gregos e concluiu na segunda metade do século XIX, quando a termodinâmica clássica se consolidou. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a história da termodinâmica e estatística. O nosso convidado é o professor Luiz Roberto Evangelista, professor titular de Física da Universidade Estadual de Maringá e, além de um prolífico autor de artigos científicos, ele também tem um grande interesse sobre a história da física. É autor de livros sobre o assunto e, especificamente, nós vamos tirar partido, vamos aproveitar do conhecimento que ele tem sobre a história da termodinâmica e estatística. É um prazer muito grande tê-lo conosco, professor Evangelista. Muito obrigado por haver aceitado o convite para essa entrevista. E eu gostaria de começar perguntando se o desenvolvimento da termodinâmica clássica e o desenvolvimento da termodinâmica estatística ocorreram com algum grau de simultaneidade, ou primeiro se desenvolveu a termodinâmica clássica e, após esse desenvolvimento, então se iniciou o desenvolvimento da termodinâmica estatística. Uma vez mais, seja muito bem-vindo ao canal Iothermo. Olá, Marcelo, muito obrigado pelo convite. Olá a todos os nossos ouvintes e espectadores. É uma honra realmente para mim, é uma responsabilidade. É a famosa noblesse oblige, né? A nobreza que obriga, já que sou convidado a falar de argumentos tão elevados, a fazer o meu melhor para que seja útil a todos os nossos seguidores, digamos assim, a todos os seus seguidores. Eu vou abordar justamente essa transição, eu vou chamar de transição, porque na verdade é uma transição contínua, né? Não é uma transição de fase dessas abruptas, embora nós possamos testemunhar o surgimento de ideias revolucionárias. Justamente o momento, digamos, é sempre difícil definir exatamente o momento em que alguma coisa ocorre, mas há algumas contribuições essenciais saindo de Maxwell para Boltzmann e com resposta de Maxwell, em que a gente pode detectar, olha, os fundamentos da mecânica estatística estão lançados aqui, não é? É claro que depois ela vai sofrer outros desenvolvimentos e a gente vai então perceber que nasce como ciência autônoma uma mecânica estatística ou uma termodinâmica estatística. Mas esse é um processo complexo porque nasce primeiro, na ordem do tempo, consolida-se a termodinâmica clássica, mas, em paralelo, a teoria cinética dos gases vem sofrendo substanciais evoluções, digamos assim, vem sofrendo modificações importantes. E aí essas coisas se sobrepõem, né? Para o nascimento da mecânica estatística ou da termodinâmica estatística, nós vamos ter que acompanhar rapidamente a consolidação da termodinâmica clássica e o amadurecimento da teoria cinética dos gases. Quando essas coisas conseguem, de fato, se juntar, nós temos o nascimento da termodinâmica estatística. Mas eu não quero misturar já de saída essas coisas. Eu tive o privilégio de assistir a apresentação e a sua apresentação junto com o professor André Almeida, então eu vou tomar a liberdade só de voltar um pouquinho no tempo para eu tomar para o meu discurso alguns daqueles fundamentos que foram discutidos no vídeo anterior. Antes de prosseguir, porém, eu queria só fazer uma observação, eu acho necessária. Você citou os livros, não é? E, de fato, eu comecei a escrever uma série de livros sob o título geral de Perspectivas em História da Física. Eu publiquei o primeiro volume, eu não estou fazendo uma propaganda, vocês vão entender. O primeiro volume, digamos, era dos babilônios à síntese newtoniana.
Mas quando eu comecei a escrever, eu fui durante muitos anos professor de História da Física, no começo do departamento de Física em Maringá. E por uma razão muito simples, porque é muito difícil achar professores de História da Física. E me puseram, porque eu tinha um grande interesse por História de uma maneira geral. Eu comecei a trabalhar com isso. Depois, alguns anos depois, apareceram no departamento professores especializados na área. Eu deixei a disciplina, voltei para as minhas disciplinas do núcleo duro, digamos assim, mecânica estatística, mecânica quântica, mecânica clássica e métodos matemáticos de física. Eu me ocupei basicamente com isso e um pouco de física moderna. E aí, em 2010, o departamento me chamou de volta. E eu disse, bom, então agora é hora de colocar no papel um pouco daquelas ideias. E pensei em escrever um texto de umas 150 páginas com algumas ideias gerais da história da física. Me pus a escrever. Quando cheguei à página 365, eu mal tinha chegado à obra do Newton. Aí eu prometi um segundo volume no prefácio. Aí o segundo volume apareceu, eu comecei com o Torricelli e vim até esse surgimento da mecânica estatística, que será objeto da nossa conversa ali. Aí no prefácio eu prometi um terceiro volume. E aí eu comecei o terceiro volume e me dediquei à história da ótica e da acústica. Ele foi publicado no comecinho de 2023, finalzinho de 2022, e um livro muito grande, e ali eu prometi um quarto volume. Eu estou escrevendo o quarto volume de eletricidade, magnetismo e teoria eletromagnética, e já estou prometendo um quinto no prefácio. Bom, por que isso? Não se trata de propaganda, porque eu não sobrevivo. É claro que ficaria feliz se as pessoas os lessem, mas eu não sobrevivo disso. Quer dizer, a minha vida financeira não depende de vender os livros e de ser um sucesso de vendas. Eu gostaria de ser um sucesso de público, no sentido de ter leitores que achassem úteis esses trabalhos. Então, é isso. É para dizer, como disse Carlos Drummond de Andrade, que escreveu um poema para o Charlie Chaplin. Ele disse: era preciso que um poeta, eu estou parafraseando, tá? Não dos maiores, mas dos mais sujeitos à galhofa. Quer dizer, era preciso que um poeta brasileiro, não dos maiores, mas dos mais sujeitos à galhofa, falasse de você. Então era preciso, eu achava que um professor, um modesto professor de física no interior do Brasil, também se dedicasse a escrever uma obra de história da física geral, sem a pretensão da originalidade do historiador, para auxílio, um material de auxílio às pessoas que se interessam por isso. Era isso que que eu queria deixar claro no começo. Então, não esperem a tecnologia, né, todo o aparato de um historiador, mas mais o interesse de um amador. Ok? Ok, professor. Muito obrigado por essa introdução e certamente eh, a obra que o senhor está construindo é de muito valor e eu espero que os nossos espectadores tomem conhecimento dela. Eh, mas voltando aqui para nosso assunto de hoje, será que o senhor poderia explicar quais são as mudanças conceituais quando uma pessoa passa de termodinâmica clássica à termodinâmica estatística e como o desenvolvimento da termodinâmica estatística contribuiu para expandir o conhecimento a respeito dos sistemas físicos? Ok. Minha ideia, então, recapitulando muito rapidamente, a gente sabe que a elaboração, nós vimos com o professor André, não é? Naquela viagem histórica, a consolidação da termodinâmica estatística, ela se torna possível quando um esclarecimento maior do conceito de calor e do reconhecimento de calor como energia, e também o conhecimento do estabelecimento, por exemplo, do teorema de trabalho vis-viva, que a gente conhece como trabalho e energia cinética. Quando esses conceitos se consolidaram, entre as décadas de 1840 e 1860, nós vamos assistir o surgimento do princípio de conservação da energia. Isso foi possível, aconteceu, digamos assim, mais ou menos entre essas duas décadas, porque já no passado nós tivemos problemas de compreender o estudo do calor e da energia para atender a exigências muito concretas, que era o funcionamento
das máquinas térmicas, né? Então, compreender esse funcionamento das máquinas térmicas, na verdade, significava considerar problemas práticos que ocupavam os engenheiros, né? Portanto, era necessário entender as leis que governam as transformações macroscópicas e o rendimento das máquinas térmicas. O interesse pelas máquinas térmicas começa, se quisermos, a gente volta aos gregos, com a Eulípila do Heron de Alexandria, uma espécie de máquina a vapor feita por uma esfera que gira, né, sendo impelida por um jato, e, portanto, na direção contrária. Nós vamos encontrar na metade do século, ao final do século XVII, uma espécie de primeiro digestor ou panela de pressão do Denis Papin, né, que depois vai propor também uma primeira tentativa moderna de uma construção de máquina a vapor, vai apresentá-la em 1690. Depois, usando esses princípios do Papin, o Thomas Savery apresenta uma máquina a vapor para bombear a água fora das galerias de Minas, etc. Nós estamos aí em 1698, então sempre no finalzinho do século XVII. Depois a gente testemunha... Enfim, eu poderia citar vários nomes aqui. O Thomas Newcomen é uma máquina que funcionava melhor do que a da Savery, que vai ser descoberta e melhorada pelo Watt, James Watt Boulton, e nós vamos ter aí, então, um desenvolvimento prático dessas máquinas que vão nos levar, inclusive, ao desenvolvimento da locomotiva a vapor. Mas um problema fundamental estava presente: o rendimento e o desempenho. Esses eram problemas fundamentais que requeriam uma teoria do calor e do movimento que fosse mais consolidada e aceitável. É aí que surge, então, a memória de Carnot. Eu vou fazer a coisa como se ela fosse linear, assim, né? Porque é como se a gente contasse um movimento fácil. Essa memória fascinante de 1824, são as reflexões sobre a potência motriz du feu, do fogo, né? Do calor, né? E Carnot, isso foi bem lembrado pelo professor André, e nas primeiras páginas ele já fala das máquinas a vapor dos engenheiros ingleses, né? E faz isso aí com um entusiasmo e tal. E o historiador Yehuda Elkana, quando ele discute a obra de Carnot, eles prestem atenção que, num primeiro momento, falam Carnot engenheiro. Ele diz: olha, nós precisamos fazer funcionar essas máquinas, nós queremos entender como é que elas funcionam, qual é o rendimento, etc. E ele fala bem, ele fala como engenheiro, porque ele era engenheiro e era filho de engenheiro, Lazare Carnot. Mas, dali a pouco, ele fala como um cientista, porque ele diz: porém, nós precisamos colocar num quadro, como você estou parafraseando, né, entender como é que são essas transformações envolvendo o calor de um ponto de vista mais geral, que não se atenha ao mero funcionamento de uma máquina, mas que lhes dê o princípio geral de funcionamento. E aí é com essa intenção que ele escreve, né? Não é só com essa, né? Mas eu estou resumindo, ele escreve as reflexões. Nas reflexões, então, ele parte, digamos, ele vai tratar de dois problemas fundamentais. O limite à produção do calor existe? Bom, já se suspeitava que sim, mas como eu vou tratar isso no espírito científico, no âmbito bem geral, né? E depois, essas máquinas, o funcionamento, a performance dessas máquinas depende da substância de trabalho? Há outros agentes, além do vapor, que podem ser responsáveis pela produção de potência motriz? Bom, quando ele sai, digamos, para responder essas questões, ele parte de algumas premissas, né? Uma delas, que ele diz claramente, ele assume, obviamente, a impossibilidade do movimento perpétuo, porque isso já era um princípio na mecânica. E ele usa a teoria do calórico. Então, nós ainda estamos falando da teoria do calórico, do calor como substância. Carnot usa três termos na memória que são intercambiáveis. Ele usa feu, né, o fogo, chaleur e calorique. E isso aparece aqui e ali. Depois, né, a posteriori, tem muita gente que quer ver nesses conceitos uma distinção, por exemplo, até como se fosse uma sugestão do problema de entropia. O calorique seria para Carnot a entropia. Nós não vamos entrar nesse detalhe técnico da história, que é muito importante, mas também é muito difícil de decidir. A questão é que ele usa a teoria do calórico como um ingrediente de troca. E aí o princípio fundamental dele é de que a potência motriz será produzida
sempre que houver uma diferença de temperatura. E aí ele se vale daquilo que foi mencionado pelo professor André, mas é uma coisa bem explícita na memória, ele se vale da analogia com a queda d'água, com a cascata, né? A produção, né, de energia a partir da energia mecânica depende do volume de calórico que é transferido de uma altura para outra, no caso, do volume de água que é transferida na queda d'água e, portanto, da altura dessa queda. E aí nós temos a analogia, é a quantidade de calórico que é transferida de uma parte para outra e a diferença de temperatura. E aí ele chega a cogitar, então, que essa potência motriz, que a gente depois pode chamar de W, seria uma função desconhecida por hora, da diferença de temperatura T2 menos T1, T2 supondo uma temperatura aí maior do que T1, né? E aí, evidentemente, nesse processo está a grande genialidade dele ao estudar uma máquina, ao propor, né, que essas transformações poderiam ser geradas pela máquina de Carnot. A máquina de Carnot é aquela máquina que opera num ciclo de Carnot. O que ela vai fazer? Ela vai trabalhar entre dois reservatórios a temperaturas diferentes, ela vai precisar de um reservatório a temperatura mais baixa, né? Então eu faço uma expansão isotérmica, depois uma expansão adiabática, depois eu comprimo e faço isso reversivelmente e descubro que essa máquina, que é a melhor que eu posso conceber, ela de fato produz uma potência motriz. Porém, ela o faz com uma eficiência, sendo uma máquina ideal, ela faz com a máxima eficiência, mas essa eficiência não é 100%. Né? O que isso coloca no contexto? Bom, coloca um problema que foi chamado por alguns, inclusive por William Thomson, Lord Kelvin, de paradoxo de Carnot. Por que o paradoxo? Bom, o paradoxo é porque, na verdade, a palavra paradoxo é porque naquele mesmo momento, quer dizer, por aqueles anos, aí um pouco depois, né, não estou falando da memória em si, mas do como depois essa ideia mais tarde vai ser tratada, nós temos um problema. Mayer propondo ao modo seu a conservação da energia, as transformações, e também procurando, nos trabalhos subsequentes, um equivalente mecânico para o calor. Nós vamos ter Joule sistematicamente procurando determinar no equivalente mecânico para o calor. Isso dá a impressão, é claro que já num contexto de conservação da energia, todo esse trabalho, todo esse calor não poderia ser perdido, ele poderia ser convertido. Então, as formas de energia eram conversíveis. Mas a máquina de Carnot diz alto lá, a dissipação, porque a eficiência dessa máquina ideal, que opera num ciclo reversível, não é 100%. E esse ponto é muito importante, porque é a partir desse ponto que vai nascer, na verdade, a termodinâmica estatística mais tarde. Porque quando esse problema for resolvido, vai ser necessário para resolvê-lo do conceito de entropia, que Clausius introduzirá mais tarde, mas ainda aí na segunda metade do século XIX, né? Então, eu estou voltando, eu peço desculpas até aos nossos espectadores, o professor André falou muito bem disso, mas eu preciso ter essas ideias frescas na cabeça, por quê? Bom, Carnot, quando raciocina, está pensando assim, o calor é uma função de estado, porque, é claro, a analogia da cascata o induz a pensar nisso. Eu tenho uma quantidade de calor transferido, digamos, entre dois reservatórios, ou numa certa altura, e essa quantidade, na verdade, ela só depende da diferença de altura dos estados iniciais e finais. Então, Carnot raciocina que o calor, digamos, vamos chamar esse calor, La Chalais, vamos chamar de que esse calor, tá? Por nossa conta. Ele depende só dos estados iniciais e finais, e, portanto, ele é uma função de estado. Do ponto de vista matemático, ele seria uma diferencial exata. Essa hipótese é um problema, porque ela é falsa, mas nós sabemos agora. Quando você vai fazer as contas nos anos subsequentes, e como que você vai fazer essas contas? Bom, o Carnot, pobrezinho, morreu menino. Ele pegou uma meningite e depois pegou cólera e morreu em 1836. 34, desculpa. E ele tinha nascido em 1796. Ele morreu aliás, morreu em 1832. Ele morre muito jovem, morre com 36 anos.
E a memória dele não teve essa circulação tão importante. Ela vai começar a ser conhecida a partir do esforço do irmão dele e do trabalho de Clapeyron, né? Então é por aí que os resultados de Carnot vão chegar ao Lord Kelvin e muito mais tarde a Clausius. Clausius vai receber esses resultados de segunda mão, digamos, lendo que alguém falou e disse. O Thomson vai trabalhar em Paris, como bem lembrado pelo professor André, vai trabalhar com Renault, e aí ele descobre isso, né? Por que essa memória é importante? Porque Clapeyron refaz, né, ao modo seu, a ideia do ciclo de Carnot no plano PV, e aí consegue fazer os cálculos, né, do trabalho produzido em cada etapa do círculo. E continua usando essa ideia, né? E aí surge um problema. Quando você vai fazer essas contas, digamos assim, analiticamente, né, vai colocar a matemática nisso, a questão surge aí uma questão que o Thomson vai chamar de função de Carnot. Você precisa, porque o Thomson vai estar interessado numa escala de temperatura absoluta. Para fazer a conta de uma escala de temperatura absoluta, para o nosso leitor se lembrar, eu não posso ter um assinalador de temperatura, ou seja, um termômetro, que trabalhe cada um de um jeito, dependendo da substância de trabalho desse termômetro. Eu preciso de uma escala absoluta. Essa escala absoluta, na reflexão de Thomson, principalmente Thomson-Joule, mas sobretudo Thomson, aparece essa função de Carnot que ninguém sabia o que era. Então, você tem que colocar ali um fator de conversão na conta, né? Clapeyron não a chama de função de Carnot, mas Thomson sim. E Thomson e Joule conseguem mostrar que que essa é proporcional à temperatura, e aí, com base nisso, o Kelvin constrói. Bom, eu estou indo muito longe, o objetivo não é ir tão longe assim, porque nós estamos ainda na termodinâmica clássica. Mas aí a gente chega à obra, digamos, de Clausius, né? Eu acho que aí a gente tem são duas vertentes da contribuição de Clausius que são essenciais. O Clausius da termodinâmica estatística e o Clausius da teoria cinética, né? Então ele é um símbolo de onde essas duas coisas caminham juntas e vão criar o ambiente necessário para o surgimento da termodinâmica estatística, né? O paradoxo de Carnot aí, então, consiste, é importante isso, como conciliar o fato de que a energia se conserva e que, portanto, o calor se converte em trabalho, trabalho se converte em calor, e existe até um equivalente mecânico muito bonitinho escrito no túmulo do Joule, no cemitério perto de Manchester, tá lá, 772,55, né? Bom, esse número convertido corretamente dá um equivalente mecânico de 4, qualquer coisa, 4,51, né? Agora eu não me lembro exatamente dos números, mas dá um bom equivalente mecânico entre calorias e joule. Mas isso é um anacronismo, porque isso vai virar símbolo de calor só em 48, né? Então, o joule não media em joules essa coisa. Bom, de qualquer forma, o problema, então, tem duas facetas sempre, trabalho e calor. Um se transforma no outro, como? Bom, com certeza, a dissipação, porque a eficiência não é 100%. Então, introduz-se na física térmica, chamemos-la assim, no contexto da física dos fenômenos térmicos, surge o conceito de dissipação. E esse conceito de dissipação, ele é crucial, porque ele vai modificar a imagem do mundo naquela época, porque isso vai acontecer na história da humanidade no momento em que a teoria da evolução está sendo proposta, no momento em que se descobre o resfriamento da Terra, no momento em que a obra de Fourier, por exemplo, analisa a perda de calor do nosso planeta para o espaço exterior, no momento, logo depois, em que se descobrem fontes de calor no interior da Terra. Então, assim, a gente passou um período anterior, até Laplace, em que se consolidou uma imagem do determinismo laplaciano. O protótipo do determinismo laplaciano é o sistema solar. Eu sei predizer eclipses com uma precisão bestial. Funciona esse universo como um grande relógio.
ainda mais que Laplace, ainda que em primeira ordem, na massa e na excentricidade, num cálculo bem chinfrim, que depois foi melhorado pelo Poisson e pelo Lagrange, havia demonstrado, entre aspas, a estabilidade do sistema solar. Então, a gente chega num momento da história em que a mecânica tem um sucesso estrondoso. Imagine, Marcelo, eu não me canso, eu mesmo, que sou um pobre estudioso disso, quando eu observo o século XVIII, o século do Iluminismo, vamos pensar assim, Newton morre em 1727, mas os princípios são de 1686 e 87. Então, a gente termina o século XVII, você tem uma mecânica racional fundada na síntese newtoniana. Mas, embora seja uma coisa admirável, ela não está pronta. Aí homens como Euler, D'Alembert, Lagrange, Laplace, Diderot, esses homens vão fazer um esforço, estou citando alguns, né? Poisson, esses homens vão fazer um esforço gigantesco de introduzir o cálculo na mecânica. Então, vão introduzir a análise matemática na mecânica e vão fundar a mecânica analítica praticamente na forma como nós as encontramos nos livros textos, na parte inicial. É uma coisa fascinante. Euler vai descobrir F igual a MA, que está é a segunda lei de Newton, mas não está escrita assim. E o esforço foi tão grande que ele chama de princípio da dinâmica, um novo princípio da dinâmica. Nós a chamamos de segunda lei de Newton, mas essa é a lei de Euler. E ele tem uma verdadeira alegria quando ele enuncia esse princípio da dinâmica. Então, estou dizendo isso porque consolidava-se ali uma imagem mecanicista do mundo, mas a termodinâmica vem dizer, bom, vai ter dissipação, pessoal. Olha a máquina de Carnot. Olha as fontes de energia no interior da Terra. Olha a perda de calor, digamos assim, né? Externo, do nosso planeta para o mundo externo. Essa máquina vai parar. Essa máquina pode ter uma morte térmica. Claro, isso vai surgir ainda um pouco depois, com toda essa força. É isso, né? Agora, Clausius, então, integra o princípio de Carnot com o princípio da conservação de energia, mas para isso ele vai precisar da entropia. E aí começa a nossa história, digamos assim. Tá? Por um lado, tem esse caminho, vamos dizer, que vai se transformando da termodinâmica clássica, ou vai conectando a termodinâmica clássica à termodinâmica estatística. Mas, por outro lado, né, existe a questão de saber a respeito da existência de moléculas e átomos. E a minha pergunta é se a termodinâmica estatística foi desenvolvida já com conhecimento pleno da existência de átomos, moléculas, ou ela aconteceu de fato antes de se ter certeza de que moléculas e átomos existiam? Eu acho que a resposta, embora possa ser nuançada, ela se desenvolveu nessa crença, digamos assim, mas não foi essencial essa crença para que ela se desenvolvesse. Quer dizer, ela se consolida como um conjunto de regras para o mundo macroscópico, sem dar muita bola para os constituintes. Desculpa, estou vulgarizando um pouco a conversa, sem olhar muito para os tijolos, para os constituintes. Porque, de fato, na cabeça de Clausius, onde a gente vai ver essa consolidação final, são as transformações que importam, né? As transformações do quê? As transformações do calor e da energia, né? E aí o papel dele é crucial. Nós estamos falando ainda de coisas macroscópicas, embora, evidentemente, a teoria cinética vá precisar disso. Mas eu diria que, se nós acompanharmos a obra do Clausius até o enunciado final, digamos assim, da entropia em 1865, que até eu gostaria de ler para os nossos ouvintes a frasezinha, mas embora seja muito conhecida, nós não precisamos tanto dessa hipótese atômica que não estava consolidada. Na verdade, o que a gente precisa, e o que o Clausius faz muito claramente, ele toma partido, porque ele já está no contexto da teoria cinética, da famosa teoria do calor como movimento, da dinâmica do calor. Então, em Clausius, a gente já assiste deixar de lado, de vez, digamos assim, a teoria do calórico, né? Então, assumindo essa ideia, por quê? É claro que para assumir essa ideia, o pressuposto, Marcelo,
de uma, digamos assim, uma imagem granular da matéria, né? Em termos de partículas. Porque é movimento, é agitação, são essas partículas. Só que, num primeiro momento, você não precisa entrar em todo esse detalhe. Por quê? Você consolida uma lei macroscópica. Nós podemos chamar a atenção dos nossos ouvintes e espectadores, embora pareça banal. Vamos pensar assim: a primeira grande lei termodinâmica que acho que a maioria de nós tem acesso é PV igual a RT, né? Vamos chamar de lei de Bohr, embora tenha nome de várias pessoas, um monte de gente aí, Gay-Lussac, Mariotto, Charles, né? Todo mundo que passou pela área, e o Boyle levou a fama, ele nem é o cara mais importante da consolidação da lei, mas enfim, a história é cheia dessas nuances. O que a gente sabe? Bom, a gente introduz um conceito, não é tão simples, tá? Mas pressão multiplicada pelo volume, isso é proporcional à temperatura, e a constante de proporcionalidade é universal para todos os gases. Ok, essa é uma relação puramente macroscópica. Eu posso fazer hipóteses sobre P e V, mas na verdade eu não preciso, porque isso é uma relação funcional envolvendo três variáveis macroscópicas, isto é, que definem meus sistemas do mundo tangível. Eu não preciso de olhar para microscópios ou fazer experimentos de espalhamento. Eu tenho no meu mundo macroscópico. É o que reforça aquela ideia que é sempre atribuída a Einstein, de que, bom, tudo que está aí, estou parafraseando de novo de uma maneira jocosa, né? Todas as teorias que estão aí podem ser substituídas. A termodinâmica, não. É claro, como é que como é que você vai cancelar que PV é proporcional a T num gás ideal? Ou como a primeira aproximação para uma panela de pressão, né? Então, com isso, eu estou feliz. Eu vejo as transformações. Por exemplo, eu posso fazer um aumento de pressão mantendo o volume constante. Vou ter que aumentar a temperatura. Posso variar o volume, né? Mantendo. Se eu variar o volume, temperatura e pressão, de algum modo, tem que responder a essa ação. Então, eu introduzo uma causação macroscópica, uma causação funcional. Quando o T aumenta, o P vai aumentar se o volume se mantiver constante. É uma causa? Não é uma causa metafísica, mas é uma causa plausível no mundo macroscópico. E essa lei é universal. Então, eu estabeleço essas leis universais sem precisar olhar o detalhe, né, do constituinte da matéria, né? É isso, né? Então, o primeiro grande, assim, é uma primeira resposta, porque nós vamos voltar à questão da teoria cinética, obviamente. Porque aí, depois que eu estou feliz com PV igual a RT, eu vou me deitar, apago a luz e falo, bom, mas de onde é que vem essa pressão? Aí a resposta é, bom, essa pressão está vindo dos mercados externos. Mas não era isso o contexto científico lá. O contexto científico lá é, o que eu tenho de teoria bem-sucedida para descrever a realidade física microscópica? A mecânica clássica. Então a pergunta é, e eu já tinha passado, digamos assim, por esse sucesso da mecânica clássica na descrição do mundo microscópico. Como é que eu explico a pressão usando a mecânica clássica? Como é que eu explico a temperatura usando a mecânica clássica? O volume usando a mecânica clássica, né? O volume real, o volume efetivo de um sistema físico. Aí nasce a necessidade, mas não nasceu aí nesse instante. Vem lá de trás, porque essas coisas vêm se sobrepondo, mas a gente pode datar, ao invés de datar o surgimento, é, isolar o problema que precisava ser resolvido, né? Qual é a base microscópica da pressão? Qual é a base microscópica da temperatura? Então, a gente já pode adiantar ao nosso ouvinte, uma coisa que ele já sabe, é que a termodinâmica clássica se consolida. Mas qual é a base microscópica da termodinâmica clássica? Hoje, a gente chama de mecânica estatística, de um modo geral. Eu vou tentar explicar por que essas variáveis macroscópicas surgem nos meus sistemas físicos. E se a gente pensar no conceito de entropia, ele surge como uma propriedade macroscópica, mas posteriormente ele adquire uma interpretação microscópica, uma interpretação estatística. Como foi essa evolução conceitual? Isso, então vamos lá. Como é que surge? Bom,
continuando um pouquinho com o Clausius, ele resolve o problema, ele separa, ele diz que o calor, né, o calor sensível para realizar, o calor está lá disponível e você vai transformar em trabalho. Ele separa, ele diz, olha, o calor, que é uma função de estado, não é o calor em geral, é aquele calor ligado ao trabalho interno, aquele que equivale ao trabalho interno. O que é o trabalho interno? Bom, na verdade, há uma energia potencial dos constituintes do meu meio, né? Que ela tem o seu valor independentemente dos agentes externos atuarem sobre o meu sistema ou de o meu sistema atuar externamente. Então, eu vou separar o calor numa parte interna e numa parte externa. Essa parte interna, que vai ser chamada mais tarde de energia interna, essa é uma função de estado, diz Clausius. E aí eu consigo escrever a primeira lei, digamos assim, na forma de Clausius. Du é dq menos dw, porque quando ele propõe esse dw, ele separou o quê? Me desculpem a expressão, é muito que, né? Quer dizer, ele pegou esse calor e disse, uma parte é calor, né? Outra parte é trabalho que eu realizo ou para fora ou para dentro. Aí tem um problema de sinal, você pode convencionar, alguns trabalhos dele, ele oscila com o sinal, né? Trabalho cedido, uma hora é positivo, depois é negativo, mas no final das contas dá para compreender. E aí ele enuncia a primeira, que seria a primeira lei. Du é dq menos dw. Então, essa diferença é a energia interna do meu sistema, que é uma função de estado, né? Essa é uma diferencial completa e eu resolvo o problema matemático. E Clausius o faz de maneira brilhante, tecnicamente correta. Mas aí, o que acontece? Ele descobre que o dq não é uma diferencial exata, mas dq dividido pela função de Carnot, ou pela temperatura, é uma diferencial exata. E aí ele sente a necessidade, na teoria das transformações, ele sente a necessidade de introduzir uma variável que ele chama de entropia, porque essa entropia está ligada a essa integral de dq sobre t, né? E isso ele diz na passagem, eu poderia ler para vocês, a passagem famosa, ele diz que ele pensou, ele está falando em transformações, ele tem sempre em mente essas transformações, né? Que é a transformação do calor em trabalho e a passagem do calor de um corpo quente para um corpo frio. São essas as transformações que guiam o raciocínio de Clausius nos diversos artigos, uma hora chamando de Z, essa quantidade envolvida, né? Eu até vou ler, se você me permitir, aqui, ó. Não é propaganda, não, é que eu peguei o texto. Assim, num desses artigos, né, nesse artigo importante em que ele está discutindo a questão dessas transformações, ele diz assim: podemos chamar S de conteúdo transformacional do corpo, da mesma maneira que designamos a quantidade U, seu conteúdo térmico e ergonal. Ele gostava desses termos, virial, ergonal, ergon, né? Mas porque ergon do grego vem de trabalho, então ele mantém essa. Mas como eu considero melhor emprestar termos para grandezas importantes de línguas antigas, de modo que eles possam ser adotados sem mudanças em todas as línguas modernas, eu proponho chamar a grandeza S de entropia do corpo, da palavra grega tropé, transformação. Eu formei intencionalmente a palavra entropia de modo a ser o mais semelhante possível à palavra energia. En é coisa de dentro, né? No grego. Energeia, né? É uma coisa que é de dentro. As duas grandezas denotadas por essas palavras são tão próximas em seus significados físicos que uma certa semelhança na designação parece ser desejável. É assim que ele apresenta essa quantidade. E aí, mais para frente, ele vai anunciar, né, as duas, no trabalho de 1865, cujo título é Sobre Formas Convenientes da Equação Fundamental da Teoria Mecânica do Calor. O trabalho foi publicado, na verdade, foi apresentado na Sociedade de Física de Zurich em 24 de abril de 1864. Ele diz assim: isso criou uma confusão importante, embora seja uma coisa lapidar, fascinante. Ele diz assim: se para o universo inteiro concebemos a mesma grandeza a ser determinada, consistentemente e com o devido cuidado a todas as circunstâncias,
o que para um simples corpo eu chamei de entropia, e se ao mesmo tempo introduzimos a outra e mais simples concepção de energia, podemos exprimir da seguinte maneira as leis fundamentais do universo, que correspondem aos dois teoremas fundamentais da teoria do calor. Primeira lei, a energia do universo é constante. Segunda lei, a entropia do universo tende ao máximo. Bom, a crescente adesão, né, do pessoal a essa base que foi lançada aí, porque são duas leis fundamentais da termodinâmica. Nós vamos acrescentar a terceira de Nernst, mas essa já é tardia, aquela que exige que a entropia vá a zero no zero absoluto. Os calores específicos também vão, né? Mas isso dá a lei, né? Eu completo, resolvo o paradoxo de Carnot, porque nas transformações, né, quando eu faço a transformação entre trabalho e calor, entre calor e trabalho, tem uma parte, digamos assim, que sobra na conta, e eu preciso incluir a parte dissipada que está ligada à entropia, né? Então, esse é o argumento termodinâmico, digamos, para. Agora a gente precisa fazer o quê? Bom, vamos olhar então. Eu tenho as leis. Qual é a base microscópica para essas leis? Aí eu preciso da teoria cinética. E aí eu posso parar agora, porque eu já falei muito, mas eu posso voltar um pouco. Eu posso parar, quero dizer, posso deixar você interferir, porque o professor tem essa mania de ficar falando e você, sendo gentil, você não me interrompe. Eu não sei se eu estou respondendo às indagações que você me fez. Mas eu queria puxar o assunto Boltzmann. Nos e-mails que nós trocamos no preparo para essa entrevista, né, o senhor escreveu que Boltzmann era um pensador e uma figura de grande profundidade, e ele foi um gigante na formulação da termodinâmica estatística. Eu gostaria de pedir que o senhor falasse um pouco sobre a contribuição de Boltzmann nesse processo de desenvolvimento da termodinâmica estatística. Certamente. Então, vamos retomar rapidamente a questão da teoria cinética, porque Clausius, de novo, eu estou dando bastante importância, porque nesse período o trabalho dele foi essencial, mas não foi só ele, tá? Não é essa a questão. É que essa transição que nós estamos interessados depende muito dessa quantidade nova que é a entropia, que foi introduzida pela primeira vez na história da física por Clausius, né? Mas quando a gente vai buscar a base microscópica, digamos, da termodinâmica, nós vamos ter que considerar a teoria cinética. A teoria cinética, a primeira, sempre a gente diz primeiro essas coisas, isso é tudo muito complicado em história, mas uma contribuição relevante para a teoria cinética foi feita pelo Daniel Bernoulli, em 1738, no livro Hidrodinâmica. Um capítulo do livro ele dedica a questão da teoria cinética. Quer dizer, entender o conceito de pressão usando a mecânica. Entender o conceito de temperatura usando a mecânica. Há um desenho famoso dele, que é o desenho de um pistão, né, um êmbolo de um pistão, com um peso sobre e partículas dentro, né, dando a entender que um trabalho sobre o pistão, ou do pistão sobre o meio externo, isso deve ser feito pela dilatação, né, desse êmbolo, pelo movimento desse êmbolo. Esse êmbolo se movimenta se você muda a temperatura e se você muda a pressão, porque o volume envolvido ali vai se modificar. Então, ele propõe isso, mas em 1738. E ele descobre isso, né? O modelo, ele propõe um modelo sobre o qual eu posso falar um pouquinho mais, mas assim, a coisa importante é por que passa despercebido e nós vamos precisar de quase 100 anos para ter uma teoria cinética bem desenvolvida. A suspeita dos historiadores é que, na época em que Bernoulli faz a teoria cinética, claro que na cabeça dele, a teoria para o calor era a teoria dinâmica, mas não era assim para a comunidade. Quer dizer, a teoria vencedora naquele momento, nós estamos em 1738. Nós ainda estamos no auge da teoria do calórico, como forma de descrever essa forma de energia que é o calor. Então, possivelmente, né, a conciliar uma imagem microscópica requerida
com a ação das partículas constituintes do material, com a teoria do calórico, não era muito apelativa. Então, a teoria fica, digamos assim, não tem o sucesso que mereceria, né? E aí, há até tentativas anteriores de um matemático físico chamado Jacob Hermann, no livro Foronomia. Ele faz lá uma reflexão, e se a gente quiser, eu fiz até a tradução do texto dele, mas ele diz assim: calor em corpos de igual textura está na razão composta da densidade do corpo quente e na razão dupla da agitação de suas partículas. Aí entra um problema do anacronismo na história da física. Eu vou chegar ao Boltzmann, tá? É que eu sou uma resposta longa, né? O objetivo era falar do Boltzmann. Me diga aí quando é que eu tenho que parar. Essa razão dupla da agitação, você com boa vontade, você fala, deve ser o quadrado da velocidade, né? E na razão composta da densidade do corpo quente e a razão dupla é um ρ vezes um v ao quadrado. Bom, isso dá alguma coisa, né? O calor aí então é proporcional a um mv quadrado. É boa vontade, porque o conceito de pressão não estava claro, né? Esse conceito de velocidade média quadrática também não estava claro. O Euler também vai fazer reflexões nessa direção, mas na hidrodinâmica, o Bernoulli ele diz que os corpúsculos do gás são tão pequenos que o seu número é virtualmente infinito. No seu rápido movimento, eles colidem uns com os outros com as paredes do recipiente. Essas colisões são elásticas, de modo que a vis viva se conserva e o movimento não diminui. Então, a pressão que o gás exerce em todos os lados do recipiente é causada pelo impacto incessante de milhões de partículas em alta velocidade. Se o volume decresce um pouco, essas partículas se espremem e o número de colisões aumenta e a pressão aumenta. Bom, essa é a descrição da teoria cinética. E ele faz conta. Ele propõe expressões, não são essas expressões lindas que a gente conhece hoje, mas ele discute, que é um matemático de primeiríssima grandeza, né? Um grande matemático, né? E aí, bom, ele mostra que esses raciocínios seus estão de acordo com a lei de Boyle, que ele chama de lei de Amontons. Bom, aí já tem outro nome também, mas é isso. Quer dizer, essas predições do comportamento cinético, né? Então, a gente encontra na obra essa ideia de equivalência direta entre calor e movimento molecular interno, né? Sem éter, é isso, né? É como se os átomos dos gregos estivessem ali fazendo esse movimento colisional e o estabelecimento de uma lei de gases, né? Agora, bom, aí depois tem o trabalho de Laplace, vai ser criticado por uma série de pessoas, por Herafat, Waterston, mas entra nesse jogo de novo o primeiro trabalho do Clausius sobre teoria cinética, que é de 1857. Portanto, 10 anos antes da própria introdução do conceito de entropia, ele admite um modelo que vai além da bola de bilhar e ele é o primeiro a chamar a atenção para que a energia desses corpúsculos em movimento não é só translacional, Marcelo. Isso é muito importante, que os graus de liberdade não são só translacionais, porque esses corpúsculos não são exatamente bolinhas. Quando eles colidem, pode aparecer rotação. Além disso, pode aparecer vibração. Então, ele explicita isso, que é um passo fundamental para a teoria moderna. Você tem energia lá dentro, e quando a gente for falar de equipartição, então, isso vai ser tratado por Maxwell, mas vai ser tratado por Boltzmann também. A equipartição tem que levar em conta esses graus, a gente, usando a linguagem de hoje, esses graus de liberdade. E com esse raciocínio, ele descobre, o Clausius chega à conclusão de que os calores específicos, estamos falando de gases clássicos, eles não dependem da temperatura, que há uma relação constante entre Cp e Cv, né? que elas são universais, digamos, né? Esses dois calores específicos. Então, ele descobre isso e é capaz de demonstrar explicitamente que a temperatura é proporcional a mv ao quadrado. Né? Isso ele faz isso analiticamente. E aí obtém a velocidade média para alguns gases. Por exemplo, para o gás oxigênio, a velocidade é um 461 m, que multiplica a raiz de T dividido por 273 vezes ρ. O 273 aparece ali, já da escala de temperatura. Esse número para o oxigênio, depois muda para o nitrogênio para 492, muda para o hidrogênio para 1844. Isso aí é porque ele usa um sistema de unidades que, na prática, equivale a dizer
metros por segundo, mas ele está trabalhando com quilograma, metro cúbico, atmosfera, etc. Então, o sistema de unidades não está consolidado, mas a predição da velocidade dessas partículas da atmosfera é muito boa, do ponto de vista experimental, né? E a teoria cinética dele leva a isso. Então, a gente já tem uma base, né, microscópica para esses fenômenos envolvendo os gases, né? E aí ele introduz alguém e diz, bom, tá, quando você... se alguém se chama Bouy-Ballot, ele diz assim, tá bem, essa sua teoria cinética é um grande sucesso, mas nesse caso a difusão das partículas com essas velocidades, nós estamos falando de 480 metros por segundo, 1844 metros por segundo, a difusão é muito rápida. Ele falou, alto lá. E aí a gente tem que registrar esse fato porque ele introduz o conceito de livre caminho médio. O conceito de livre caminho médio não é só mecânico, não é só termodinâmico. Então, um primeiro conceito estatístico que entra na jogada. E o Maxwell percebe isso, né? Maxwell percebe isso, leva adiante e introduz, associa esse conceito de livre caminho médio à viscosidade. Aí nós começamos a ter propriedades macroscópicas, mensuráveis em laboratório. Maxwell vai se dedicar, junto com a esposa, inclusive, a medir viscosidade, fazer o experimento em associação. A esposa dele tinha o sobrenome de Dewar, né? Deve ser da família dos vasos de Dewar também, né? E aí nós temos digamos assim, entra em cena o Maxwell. E o Maxwell propõe, em 1860, ele vai trabalhar basicamente de 1859 até 1879, quando ele morre, ele trabalha com esses problemas, além de ter feito tudo aquilo que a gente sabe no eletromagnetismo e tudo aquilo. Não vamos nem ousar falar daquilo, porque é uma das grandes revoluções da história do pensamento humano. Ele apresenta o trabalho em 1859 e publica no Philosophical Magazine, em 1860, um trabalho que se chama Ilustrações ou Exemplos da Teoria Dinâmica dos Gases. E ali ele apresenta pela primeira vez o número médio de partículas de um total de n, cujas velocidades encontram-se entre um x e um x mais dx. Ele faz algumas hipóteses das quais nem ele está convencido, por exemplo, da independência entre as componentes da velocidade, e chega na distribuição de Maxwell, que é uma distribuição gaussiana. Calcula a velocidade média, calcula o valor médio da velocidade, do quadrado da velocidade, calcula o número de partículas que tem velocidade entre v e v mais dv e obtém uma gaussiana. E comenta, olha só, as velocidades estão distribuídas entre as partículas de acordo com a mesma lei com que são distribuídos os erros entre as observações na teoria do método dos mínimos quadrados. Ou seja, é uma distribuição gaussiana. É uma distribuição normal, né? Então, qual é a novidade que ele faz aí? E aí nós estamos entrando na sua resposta, né? Nessa nossa procurada. É o uso de método estatístico na descrição de processos físicos. É necessário fazer isso. É necessário no livre caminho médio, é necessário na distribuição das velocidades, e o Maxwell mostra que é necessário para compreender a viscosidade. Vai e vem achando dependências com temperatura muito diferentes, mas aí, em 1867, já bons anos depois, né, ele tem um paper que é absolutamente fundamental, chamado On the Dynamical Theory of Gases, sobre a teoria dinâmica dos gases. E aí a ideia é aplicar a teoria dinâmica, isto é, uma teoria cinética, mecânica, né, para uma explicação de várias propriedades, difusão, viscosidade, condução do calor, né? Reconhece o trabalho de Clausius, melhora a derivação da velocidade, reconsidera a viscosidade, a dependência da viscosidade com a temperatura, introduz o conceito de tempo de relaxação nesses processos e estuda a ciência da reologia, a reação dos meios elásticos a deformações e tal. É como se começasse isso. E aí, esse segundo artigo, né, On the Dynamical Theory of Gases, de 1867, ele vai estudar a interdifusão de dois gases, vai definir um coeficiente de difusão e, portanto, vai dotar certos setores da termodinâmica de uma base microscópica. E esses trabalhos, porém, né, um outro trabalho dele que merece atenção é quando ele fala da continuidade da lei de Van der Waals entre o estado gasoso e o líquido. A gente até hoje estuda o teorema do Virial. O Virial foi introduzido por Clausius, eu tive que pular sobre isso, mas a gente faz uma expansão de PV igual a nRT, com todas aquelas correções, e vai para o líquido. Vai para o líquido
Essa transição é uma transição que envolve uma mudança na densidade. O meu fluido vai ficando denso, vai virando um líquido, né? Bom, e aí aparece Maxwell. Quando Maxwell escreveu, perdão, nesse meio tempo, Boltzmann já conheceu os trabalhos de Maxwell e está fazendo os seus. Eu vou me referir a isso logo a seguir. Mas aparece, o Maxwell trabalha, larga um pouco isso, ele vai morrer em 1879, ele não sabe, e em 1879 ele escreve um trabalho que é uma resposta a um trabalho do Boltzmann. Esse trabalho é muito importante, se chama Sobre o Teorema de Boltzmann acerca da distribuição média de energia num sistema de pontos materiais. O que acontece? O Boltzmann, o que ele faz isso? Ele, baseando-se na lei de distribuição de Maxwell, ele consegue obter, de maneira formal e correta, geral, a lei de distribuição, que hoje é conhecida como lei de distribuição de Maxwell-Boltzmann, e generaliza a ideia de equipartição que o Maxwell propôs. Tá? E também nesse trabalho sobre o teorema de Boltzmann, do Maxwell, ele sugere que, ao invés de considerar um sistema de partículas materiais, seria interessante considerar um grande número de sistemas semelhantes, com energia total igual. Isso vai dar origem a um ensemble na terminologia de Gibbs. Mas aí, então, entra o grande ingrediente do Maxwell, que foi muito importante, porque Boltzmann constrói sobre os fundamentos de Maxwell, mas constrói brilhantemente, não é que seja uma dependênciazinha. Quer dizer, nós temos um precursor, temos vários precursores de Boltzmann, obviamente, Clausius, Maxwell, mas Maxwell é o imediato, é o que dá a ele a inspiração para a construção dessa mecânica estatística, né? Porque ele inova também no outro sentido. Ele inova ao introduzir o formalismo hamiltoniano. Eu vou descrever esses processos no espaço de fase. Vou representar a partícula, ele chamava de fase. Vou representar a partícula em termos de P e Q, no formalismo hamiltoniano, né? E aí, bom, se a gente pensar, você me fez uma pergunta até há algum tempo ainda, que é a pergunta central de hoje. Quando nasce a mecânica estatística? Bom, agora vou olhar para os trabalhos de Boltzmann. Se eu pegar esse trabalho do Maxwell, né? Este em particular, que já é uma resposta ao do Boltzmann, e os trabalhos do Boltzmann, aí nasce a mecânica estatística. Não dá para exatamente qualificar, mas é nesse intervalo pequeno, né? Bom, aí o que a gente tem, né? Eu deveria fazer, mas a gente pode voltar depois. Outro grande aspecto importante do trabalho de Maxwell é que ele deixa claro que a segunda lei ela tem um caráter diferente das leis físicas com as quais nós estamos acostumados. Ela é uma lei estatística. Acho que os nossos ouvintes já ouviram falar no demônio de Maxwell, né? Vocês já ouviram falar no diabrete de Maxwell? Né? Você poderia pegar um gás em equilíbrio com uma partição no meio. Pressão, PT, pressão, temperatura constante. Eu posso pensar, imaginar uma abertura e um ser onisciente ali na abertura que fecha a portinha da abertura para deixar passar as moléculas mais rápidas de um lado para o outro. Mas então ele concentra, ele deixa passar as rápidas para um lado, faz uma partição AB, era um sistema só, tudo em equilíbrio. Eu começo a deixar as mais rápidas passar para o outro lado e as mais lentas passar para o lado de cá. O que acontece? Aparece uma diferença de temperatura que não havia e eu transfiro o calor do lugar mais frio para o lugar mais quente, sem realizar trabalho. Quer dizer, é claro que esse é um processo mental, mas o que ele indica? Ele indica, olha, gente, essa lei não é só uma lei de transformação de calor, é uma lei cinética, porque a partir do momento em que e mais do que cinética, é uma lei cinética e probabilística. Eu posso mudar uma lei de natureza mudando o estado microscópico do sistema. Essa lei não é uma lei convencional porque ela depende de probabilidades. Eu conseguiria violar essa lei se esse ser existisse. Eu não estou dizendo que exista. Ele serve só para ilustrar isso, né? Que a interpretação que o processo de dissipar energia, né, envolve
acréscimo de desordem ou de aleatoriedade no sistema, deixando passar essas partículas. O Boltzmann, então, vai mostrar que a interpretação correta, a interpretação mecânica da segunda lei, exige considerações probabilísticas. Quem vai apresentar ao Boltzmann o trabalho de Maxwell é o seu orientador, o Joseph Stefan, né? Ele vai trabalhar com o Stefan, e Boltzmann vai ficar mudando de Viena para Graz, para Berlim, para Munique, para Graz, para Viena, a tal ponto que no último emprego que ele consegue, o imperador diz: eu te nomeio, mas você tem que prometer que você não vai sair daqui. Porque ele ficava mudando de sede o tempo todo, né? Então, ele teve alunos em Graz, ele foi professor do Nernst e do Arrhenius, né? Pessoal desse nível. Foi professor da Lise Meitner, estudou piano com Anton Bruckner, visitou os Estados Unidos e, infelizmente, faleceu, tirou a própria vida, em 5 de setembro de 1906, no Castelo de Duino, que já tinha sido cantado por Rilke nas elegias de Duino. Como é que Boltzmann começa, então? Finalmente, hein? Né? O primeiro artigo dele de relevância nesse campo é um artigo de 1866. Chama-se Sobre o significado mecânico da teoria do calor. O objetivo dele é conectar a segunda lei da termodinâmica com o princípio de minimação. Bom, o princípio de minimação, para quem não sabe, a integral da Lagrangiana no tempo é chamada de ação. Então, o princípio de minimação ou de ação estacionária é um princípio da mecânica lagrangiana, da mecânica analítica, em que a condição para que essa ação seja estacionária, seja mínima, me dá as equações de movimento do corpo. E aí ele define a temperatura de um corpo. A temperatura de um corpo ele define em termos de média temporal. É uma coisa estranha. Aparece essa ideia de média temporal em Boltzmann. Ele diz que a temperatura é 1 dividido pelo intervalo de temperatura integral, pelo intervalo de tempo, 1 sobre ΔT, integral de T1 até T2, da energia cinética. E aí ele define a entropia. Pela primeira vez, a entropia boltzmanniana é uma soma do logaritmo dessas integrais. Né? É até interessante de ver. Não estou dizendo que está certo, mas ele está no caminho em que ele vai dizer é o logaritmo de uma quantidade mecânica importante. É a soma dessas contribuições, ok, porque você pode discretizar o sistema, né? Aí, no segundo artigo, que representa realmente uma passagem da teoria cinética para a mecânica estatística, o título do artigo é Estudo sobre o equilíbrio da força viva entre pontos materiais móveis. O que ele faz? Ele pega a distribuição de Maxwell e diz, tá, mas lá só tinha energia cinética, ok? Os gases são ideais. Vamos colocar essas partículas interagindo por meio de um potencial V de X. Como é que é essa distribuição? Generaliza. A distribuição vai dar uma constante vezes a exponencial de um fator que depende da temperatura, multiplicado pela energia total, que é 1/2 de mv ao quadrado mais V de X. Né? E aí, aqui tem uma outra coisa que persegue o Boltzmann, e eu gostaria de sublinhar para os nossos espectadores, ouvintes, os nossos pacienciosos, né? Porque estão me escutando até agora, e você também, impassível, está me deixando falar. Para Maxwell, F de V dV, quer dizer, vamos pensar na distribuição das velocidades de Maxwell. Então, F de V é a função de distribuição, é uma gaussiana. F de V dV é um número relativo de partículas no gás com velocidade entre V e V mais dV. Ok? Boltzmann sabe disso, mas ele diz que φ de C, dC, C é velocidade, representa o tempo relativo durante o qual uma dada partícula tem velocidade no intervalo entre C e C mais dC. Na argumentação de Boltzmann aparece esse tempo. E esse tempo vai ser importante porque subjaz a esse tempo a ideia da hipótese ergódica, sobre a qual vou falar daqui a pouquinho. Né? Mas, de qualquer forma, nesse mesmo artigo, o Boltzmann trata da hipótese ergódica. Mas quando ele considera N pontos materiais de massa M sujeitos a um potencial, quer dizer, eu generalizo tudo isso e eu vou calcular uma distribuição de momentos, eu descubro que no limite em que o número dessas coordenadas generalizadas, dos Qs e dos Ps, vai a infinito, ou seja, que eu tenho muitas partículas realmente, né? Eu descubro que eu provo
analiticamente que essa é uma gaussiana. Então, eu estou aqui já com as raízes do teorema chamado teorema central do limite, né? Não tem essa intenção aqui, mas essa raiz está aí. Quer dizer, eu peguei bastante variáveis aleatórias, tomei o limite, né? Vínculo, esses vínculos das variáveis é dado pela energia total, que é constante, e eu tenho uma distribuição de probabilidades ou de tempos que as partículas empregam para ter velocidade entre v e v mais dv, o momento entre p e p mais dp e q mais dq, né? E descubro que isso, de novo, é gaussiano. Então, qual é a novidade de Boltzmann? Ele considera um sistema mecânico geral, governado por um potencial que depende das coordenadas generalizadas, não se preocupa com o tipo de colisão, com o detalhe da colisão, né? O sistema tem que ser descrito por uma Hamiltoniana. A densidade de probabilidade é definida no espaço de fase, e isso acaba sendo a primeira vez na história da física que considerações probabilísticas são associadas a um sistema mecânico como um todo e não a partículas individuais. Eu estou considerando esse sistema de partículas, e depois, lá em Gibbs, eu vou considerar sistemas semelhantes, construídos de propósito, que vão virar os ensembles. Aqui eu ainda estou com partículas, eu tenho muitas partículas com posições e momentos, digamos assim, né? Não estou falando de ensemble. Mas para o Paul Ehrenfest, a Tatiana Ehrenfest e o Felix Klein, este artigo marca a transição da teoria cinética dos gases à mecânica estatística. Porque, com considerações estatísticas num sistema de N partículas mecânicos, eu descubro uma distribuição, que é a distribuição de Maxwell-Boltzmann, com um rigor maior do que o do Maxwell, porque ele ficou tentando melhorar a sua dedução, e a do Boltzmann é muito mais rigorosa. Aí depois ele vai falar dessa hipótese ergódica, mas essa hipótese ergódica tem vários jeitos de enunciá-la. Eu poderia ler um pedacinho só para, se você me permitir. Ele diz assim, né? Esse é o livro, é o artigo Alguns Teoremas Gerais sobre o Equilíbrio Térmico, né? 1871. Ele diz: a grande regularidade do movimento térmico e a pluralidade das forças que agem sobre um corpo tornam possível que os seus átomos, em vista do movimento que chamamos de calor, acessem todas as posições e velocidades que são compatíveis com o princípio da conservação da energia. O sistema, depois isso vai ser enfraquecido para a hipótese quase ergódica, esse sistema de partículas vai visitar todos os microestados possíveis, né? Ok. Bom, e aí, gente, nós estamos entrando realmente nessa grande contribuição do Boltzmann, e ele vai, depois dessa consolidação, ele dá uma acalmada, né? Porque tem um trabalho importantíssimo em 1872 também. Ele vai voltar ao problema depois daquele artigo que o Maxwell fez de resposta para ele, se lembra? Mas o Maxwell estará morto, digamos assim, né? Porque morre em 1879. Mas ele volta ao argumento e prossegue. Mas nesse período de 1868 a 1871, aparecem as equações de Boltzmann, de transporte, e o teorema H. Essas equações de transporte também foram estimuladas pelo trabalho do Maxwell. Só que Boltzmann, mais uma vez, leva esse formalismo à sua, como é que eu vou dizer assim, do ponto de vista conceitual, a uma base sólida, né? E enuncia, então, essas equações, porque o problema dessas equações de transporte ok, se eu tenho um estado de equilíbrio, ok, eu já tenho a distribuição, é a distribuição de Maxwell-Boltzmann. Mas como é que eu descrevo um sistema gasoso, por exemplo, que sai de um estado inicial qualquer e vai para o estado de equilíbrio? Eu quero descrever essa transição. Isso é um problema dificilíssimo, né? Ele diz, bom, então a distribuição de Maxwell é uma solução estacionária. Há outras. Ela não é a única. É por isso que, em 1872, ele publica outros estudos sobre o equilíbrio térmico entre as moléculas do gás. Esse trabalho é o trabalho fundamental, onde ele afronta os resultados de Maxwell de 1866 e consegue as equações de transporte. Nesse trabalho, ele introduz uma função E. Originalmente, no artigo, você vai lá, E. Na década de 1890, ela vira a função H, que é uma integral de F, logaritmo e tal. Bom, e H ela é F log de F
integrado no volume. Essa é a função H de Boltzmann. Basicamente, nós vamos ver que a menos de um sinal, a menos de uma constante, ela é entropia. E ele enuncia, né, chamando de E, ele enuncia, olha, a derivada temporal dessa função H, ou dessa função E, é menor do que zero, ou seja, ela decresce, sempre que a distribuição de velocidades não for a do Maxwell. E ela permanece, essa derivada é zero, quando é a de Maxwell. Então, quando eu estou fora do equilíbrio, essa função decresce. Por conseguinte, o menos H, digamos assim, que é basicamente porque aí o H seria a entropia desse sistema complicado fora do equilíbrio. É o análogo da entropia, né? Quer dizer, se o sistema estiver em equilíbrio, a entropia é a entropia do Boltzmann, mas já não escrita, perdão, do Clausius, não escrita a lá Clausius. Fora do equilíbrio é o H. Então eu generalizo. E essa é a ideia do teorema H, digamos assim, né? Que está implícita nessas nossas conversas aqui, né? Mas, é claro, o trabalho de Boltzmann foi criticado ainda, porque aqui, se eu tiver tempo, eu acho que eu não tenho mais, que eu falei demais, existe um problema aqui. Bom, então vamos pensar assim, ainda não escreveu a fórmula que está no túmulo dele. Então, eu vou ter que falar disso, pelo menos até, né? O problema é que surge aqui a questão de como conciliar a irreversibilidade implícita no aumento da entropia quando você está fora do equilíbrio. Você vai aumentar a entropia, você vai diminuir H. É o que o teorema assevera. Mas a mecânica é reversível temporalmente. As minhas partículas, o movimento das minhas partículas pode ser revertido, porque a mecânica clássica é reversível frente à transformação de tempo, indo para frente ou para trás. Quer dizer, resolver uma equação com condição inicial e deixar o tempo ir para frente é tão bom quanto resolver uma equação diferencial clássica com condição final e deixar o tempo voltar para trás. Ou seja, um sistema físico fechado, essa é a essência do teorema de Poincaré da recorrência, com energia fixa, volume fixo, número de partículas fixo, mais cedo ou mais tarde as partículas vão voltar para o estado que já acessaram. Por quê? Porque há uma reversibilidade temporal. O aumento da entropia, predito por Clausius e agora demonstrado por meio das equações de transporte, parece contrariar essa reversibilidade. Obviamente, isso é uma outra discussão, mas Boltzmann responde a esses argumentos. Ele diz, não, a viagem para os estados de equilíbrio sempre implica um aumento de entropia, porque, embora os estados microscópicos sejam todos igualmente acessíveis, eu lhe faço analogia com dois dados. Posso fazer analogia com dois dados? Quando eu lanço um dado, obter 1, 2, 3, 4, 5, 6 tem a mesma probabilidade, certo? Mas quando eu lanço 2, obter uma soma de 7 é muito mais provável do que obter 12, ou do que obter 2. Porque o estado cuja soma dos dois dados dá o número 7 pode ser obtido com 1 mais 6, 2 mais 5, 3 mais 4, 4 mais 3, 2 mais 5, 5 mais 2 e, de novo, 6 mais 1. Então, todos os estados microscópicos são igualmente acessíveis, mas há estados mais prováveis, que são os estados de equilíbrio. Então, quando o sistema caminha para os estados de equilíbrio, ele vai fazer aumentar a entropia, embora todas as possibilidades, do ponto de vista mecânico, sejam igualmente prováveis, mas a soma tem mais provável. Nós estamos falando de um número grande de partículas, né? Ele falou, e não se preocupe, porque nós estamos numa parte do universo. Nessa parte pode estar crescendo, em outro lugar pode estar diminuindo. Por quê? Porque, bom, o universo é muito grande. E se a gente esperar realmente um tempo muito grande, de fato, o teorema do Poincaré vale. O sistema vai visitar todos os estados, mas esse tempo é muito maior do que a idade do universo. Essa é uma discussão complicada, tá ok? E eu encerro dizendo o seguinte, num trabalho de 1877, quer dizer, nesse mesmo trabalho que, no fundo, é um trabalho fundamental, ele discretiza
as energias, ele propõe um método para computar o equilíbrio térmico a partir da contagem dos estados. Então, o que ele faz? Ele considera, ele discretiza as energias possíveis para uma molécula. Ele não tem razão para fazer isso, mas ele pensou nisso. Então, as energias são 0, epsilon, 2 epsilon, 3 epsilon, etc., até um p epsilon, onde p é um número inteiro. Aí ele calcula a probabilidade de um macroestado, que é um conjunto de fatoriais, né? N fatorial dividido pelos n individuais aí. Aí ele obriga essa permutabilidade, que ele chama, a ser máxima, mas ele faz o processo de maximização com um vínculo. O vínculo é que a soma de todas as partículas dn, em cada estado dn, de que as energias, a soma de todas as partículas multiplicadas pela energia dê energia total E. E ele diz que, nesse caso, o estado, como é que vai ocorrer o estado com um número de partículas NP? Bom, ele é proporcional à exponencial de menos beta epsilon P. Aí ele toma o logaritmo desse ômega e descobre que isso é menos N logaritmo de N. E aí ele toma o limite do contínuo. Essas reflexões todas o levam a escrever a entropia como o logaritmo desse ômega, e vai aparecer o que está escrito no túmulo dele, que é S igual a K log de W, que ele nunca escreveu. Quem escreveu essa fórmula foi o Planck. Mas quem a deduziu, o raciocínio dele colocado em uma expressão, é o que está escrito no túmulo dele no cemitério central de Viena. E aí nós temos realmente o surgimento da mecânica estatística. Por quê? Porque o W da fórmula é o número de macroestados acessíveis, fazendo a computação dos estados mecânicos do problema mecânico usando teoria de probabilidades, permutação, permutabilidade. Então, é uma quantidade que é uma soma de mecânica clássica com probabilidade. O lado esquerdo é a entropia. É a entropia do Clausius. É o potencial termodinâmico, é a quantidade macroscópica. Essa ponte é a ponte mais importante que foi estabelecida entre o mundo, foi a primeira, né, da termodinâmica macroscópica e o mundo da mecânica das partículas, dos átomos e das moléculas que constituem o meu sistema físico. É a conexão termodinâmica. Professor Evangelista, os alunos de graduação, por exemplo, de engenharia química, aprendem sobre energia livre de Gibbs e, vamos dizer, entendem Gibbs ou são apresentados a Gibbs dentro de um contexto, dentro do contexto de um curso de termodinâmica clássica. Qual foi a contribuição de Gibbs à termodinâmica estatística? Então, a contribuição de Gibbs, claro, com essa base que a gente viu, né, do nascimento a partir dos últimos, né, Maxwell e Boltzmann, o Gibbs, ele formaliza isso. Não é que ele tenha dado, sem querer diminuir o trabalho dele, porque é um trabalho muito importante o que ele fez. Mas, assim, as passagens ousadas, né, foram feitas por Maxwell e Boltzmann, sobretudo. O Gibbs formaliza isso. Então, na linguagem dele, então, ao invés de considerar... porque quando você tem sistemas termodinâmicos descritos em mecânica estatística, as quantidades acessíveis no laboratório são valores médios, né? Você tem que fazer valores médios, que são, no fundo, os resultados que vão representar as medidas que você faz. Então, um método estatístico fundamental foi a introdução do conceito de ensemble, que é uma sugestão do Maxwell, mas que o Gibbs transformou em algo bem definido, consiste na seguinte ideia, que é toda ela do Gibbs e formalizada no grande livro dele, publicado em 1902, e ele vai morrer em 1903, né? Que é a seguinte, por exemplo, aquela fórmula, então, que a gente viu no túmulo de Boltzmann, digamos assim, você tem do lado esquerdo uma entropia, que é uma função da energia total do sistema, do número de constituintes ou do número de partículas no sistema e do volume. E ela é um K logaritmo de W. A gente diz que essa é uma conexão termodinâmica. Mas o que representam essas variáveis E, V e N? Elas são o macroestado. Então, o macroestado, o Gibbs pensou, eu posso ter um sistema com um número muito grande de microestados. As configurações de cada um desses membros do sistema, as configurações microscópicas, são diferentes.
mas são de tal forma que o macroestado dele é sempre o mesmo. Então, vamos pegar um probleminha bem simples. Vamos supor que o nosso sistema tivesse 2 níveis energéticos, tá? Com 2 energias diferentes. Você pode ter uma energia total de 3, colocando uma partícula no nível 2 e uma partícula no nível 1, né? É claro que esse é muito simples, mas eu poderia aumentar o número de níveis e fazer assim. A distribuição microscópica é diferente, mas a soma dá sempre uma energia, o mesmo número de partículas e o mesmo volume. Então, esses são membros de um coletivo, que a gente chama de ensemble, a palavra vem do francês, é traduzida para o espanhol, por exemplo, por coletivo. A gente no Brasil e em outros lugares, até no inglês, deixou ensemble mesmo. Eu penso um conjunto de réplicas idênticas, né, cujos estados microscópicos são diferentes, mas o macroestado é sempre o mesmo. E aí eu faço uma medida. O que é fazer uma medida? Bom, eu poderia pegar um exemplo muito banal, pegar um sistema de N moedas idênticas, que tem cara ou coroa, né? Eu posso simplesmente ficar lançando N moedas uma atrás da outra, por exemplo, aí eu descubro qual é a probabilidade de obter cara e a probabilidade de obter coroa depois do número infinito de lançamentos, ou pego um número muito grande de moedas e lanço todas elas de uma única vez, vou lá e conto quem é cara e quem é coroa. Essas 2 médias, né? Uma é chamada de média temporal e outra de média de ensemble. Essa segunda dá a ideia da média de ensemble. Ao invés de fazer a média temporal, isso aí deveria ser equivalente, que é uma das colunas da hipótese ergódica, mas não vou tocar esse problema aqui, eu quero só esse aspecto. Eu imagino os meus sistemas estatísticos a serem descritos como um ensemble, então um conjunto de sistemas idênticos com configurações microscópicas idênticas, mais um macroestado idêntico. O macroestado, então, no caso da entropia do Boltzmann que está lá no túmulo, o Gibbs vai dizer, esse é o microcanônico. É micro porque ele é pequeno, ele diz. Não é um sistema pequeno porque ele não tem todas as liberdades. Ele é canônico porque eu estou trabalhando com as variáveis canônicas de Hamilton. E ele é microcanônico porque ele é muito restrito. Eu tenho N, E, V e N, eu tenho um postulado só. Todos os microestados são igualmente prováveis. Então, a probabilidade de ocupar um ou outro é tudo igual para todo mundo, né? E aí eu faço uma conexão que o Boltzmann já fez, mas o Gibbs formalizou. O potencial termodinâmico que eu estou procurando é entropia, e eu obtenho do resultado da mecânica com teoria de probabilidade tomando o logaritmo de W. Mas trabalhar, por exemplo, com uma energia fixa significa trabalhar com um sistema isolado do universo. Isso é muito difícil. Vamos relaxar essa condição, vamos colocar esse sistema em contato com o reservatório térmico e vamos pensar que o meu macroestado agora é caracterizado por T, V e N. Foi isso que o Gibbs fez. Quando ele faz isso, ele diz, olha, esse ensemble eu chamo de ensemble canônico, né? Porque, de novo, agora eu tenho uma hamiltoniana de P e Q, de variáveis canônicas. O número de partículas é fixo, mas a temperatura também está controlada, o volume está controlado. Eu vou procurar qual é a distribuição de probabilidades no espaço de fase. E aí eu descubro que isso é E na menos beta H de PQ, ou seja, é o fator de Boltzmann, mas a energia total que comparece nesse sistema é hamiltoniana de P e Q. Aí eu preciso ter um jeito de contar esses microestados, mas contar microestado é muito complicado. A gente faz o problema do gás ideal no ensemble micro. Isso é muito complicado. Então, Gibbs tem uma ideia genial. Ele inventa a função de partição. A função de partição é uma soma sobre estados. Ela vai levar em consideração todos os estados microscópicos do seu sistema. Se eles forem discretos, é uma soma discreta. Num sistema clássico, é uma integral sobre P's e Q's. É uma soma contínua, que é uma integral. A função de partição, agora ela vai fazer o papel daquele W lá no formalismo do microcanônico. Mas aí eu preciso de um potencial termodinâmico. E o Gibbs demonstra que, no caso em que o fator de Boltzmann é E na menos beta H de PQ, esse potencial é a energia livre de Helmholtz, que é uma energia livre
tão boa quanto as outras, mas ela tem uma vantagem de deixar claro o que você está fazendo, porque ela é U menos TS. Era o sonho lá da termodinâmica anterior de dizer, olha, eu tenho uma energia interna que tende a manter o meu sistema como ele é. E tem um termo que o dissipa. Tem um termo que o desorganiza, que é menos TS. O que sobra aí é a energia livre, a energia disponível para o meu sistema visitar os vários estados. O que eu tenho que fazer com essa energia para ir para o equilíbrio? Exigir que ela seja um mínimo. Porque se as partículas tiverem KT para todo mundo aí, elas saem dançando por aí, visitando os vários estados. Vamos minimizar isso para ir para o equilíbrio. E eu faço isso e transformo isso num princípio que equivale a maximizar a entropia. Claro, feitas as contas corretamente, né? Feitas as contas corretamente por um sistema de energia total fixa, eu maximizo a entropia, aumento o sinal daquele termo de menos lá e diminuo essa energia livre, né? E aí, então, ele faz essa conexão, e então, a introdução dos ensembles e da função de partição funda a mecânica estatística. Um exemplo, que é claro que isso não seria demonstração de nada, mas é um símbolo. Você pega o livro do Feynman de mecânica estatística, você abre o livro depois do prefácio, ele começa assim, em inglês, vou pronunciar num inglês bem ruinzinho. The key principle of statistical mechanics is as follows. O princípio-chave da mecânica estatística é como segue. Ele escreve a função de partição canônica, que é, tipicamente, uma soma em n de e na menos beta en, tá? Quer dizer, é uma soma desses fatores de Boltzmann. Se eu não puser aí, quando eu tenho sistemas quânticos, eu tenho que generalizar isso botando a degenerescência. Mas aí, o que acontece? Eu tenho uma regra para obter, eu perdi a energia interna da descrição microcanônica, que eu pus a temperatura. Então, essa energia está flutuando, ok? Agora ela não é mais fixa. Eu vou lá e calculo o valor médio da energia, usando a distribuição de probabilidade. E aí eu tenho acesso à energia interna de equilíbrio do meu sistema. E ela vem de uma média feita sobre essas réplicas, que é uma média de ensemble. Então, no exemplo da nossa moeda, é como se eu lançasse M moedas, M muito grande. Eu lanço todas elas do mesmo jeito e vou lá contar quantas são cara e quantas são coroa. Estou fazendo uma média. Claro que essa média é banal porque eu estou contando, né? Mas a lógica é essa. Né? E aí depois ele introduziu um outro. Ele disse, mas por que eu tenho que manter o número de partículas fixas? Eu tenho TV e N. Eu vou deixar o número de partículas flutuar, colocando o meu sistema em contato com o reservatório de partículas, ele pode trocar, mas aí eu vou tentar o equilíbrio por meio do potencial químico. Né? E é a outra sacada do Gibbs. Aí eu defino um macroestado que é TVMi, Mi é o potencial químico, então eu tirei o N, a variável canonicamente conjugada, né? Porque isso na mecânica essas variáveis são canonicamente conjugadas, Mi e N, né? Pressão, volume, digamos assim, né? Entre S e T, né? Falando muito genericamente. E aí eu consigo montar esses coletivos e fazer a mecânica estatística do meu sistema. Tá? O sistema de contagem muda. Não é mais a força bruta, eu resolvo o problema mecânico, encontro as energias, encontro todos os estados físicos daquele meu sistema e somo sobre esses estados. Isso vai ser fundamental também para as estatísticas quânticas que vão surgir na década de 20. Nós estamos aqui na primeira década do século 20, digamos assim. Né? 1902, 1913, aqueles anos iniciais, aparecem inclusive alguns trabalhos do Einstein sobre termodinâmica e mecânica estatística, né? Nesse bojo aí são trabalhos de uma certa importância, não são importantes como os da relatividade, mas aparecem. E aí essa, digamos assim, de maneira muito superficial, é a grande contribuição do Gibbs, que chegou a pensar e a propor que essa entropia, né, de Boltzmann, e que poderia ser obtida no formalismo aqui adequadamente, ela poderia ser uma medida de informação. É o primeiro a propor a ideia de uma conexão com a teoria da informação. Essa ideia depois vai ser levada a efeito, como você sabe muito bem, na década de 40, pelo Shannon.
em 48. Aí aparece o H de Boltzmann, digamos, menos a soma de P de x logaritmo de P de x, essa vai ser a informação. O conteúdo de informação em teoria de comunicação, teoria de informação de modo geral, né? E aí você tem uma aplicação que é muito bem estabelecida da entropia como uma medida do conteúdo informativo. Porque é óbvio que se a sua entropia é uma soma de P, logaritmo de P, P é a probabilidade daquele evento. Você quer uma informação sobre aquele evento. Se o evento for banal, P é igual para todo mundo, essa quantidade ela é pequena. Porque em comunicação significa que aquela informação não é tão relevante, porque todo mundo tem. Tá? Mas se o P for, por exemplo, como tem um menos P log de P, se o P tiver entre 0 e 1, quer dizer, se o P for raro, tá certo? A tendência é que esse objeto fique positivo, né? Porque o logaritmo de P vai ser negativo, né? E aí eu tenho uma informação mais relevante. Então eu coloco isso, essa é a chamada medida de Shannon. Medida de informação de Shannon, SM, Shannon Measuring Information, Measure of Information, não me lembro bem dos detalhes. E olha, como eu já falei demais, eu encerro aqui, se você quiser, lembrando que o índice de Shannon, entropia, também é usado em ecologia, para medir riqueza de espécies, por exemplo. Você tem, quando você está estudando diversidade biológica, né, você precisa, às vezes, num determinado nicho ecológico, marcar quais são as espécies com maior incidência, né? Quais as que têm menor incidência, e você pode definir índices, que são índices de medida de informação ecológica, mas são baseadas na entropia de Boltzmann e na entropia de Shannon, que é a versão da entropia de Boltzmann para a teoria de informação. É isso. Fantástico, professor Evangelista. Muito obrigado pela essa entrevista. Foi muito interessante. Aprendi muito. E eu gostaria de abrir para suas considerações finais, suas mensagens finais para a nossa audiência. Bom, então, como consideração final, obviamente eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar desses temas que me são caros, né? Agora a minha cabeça não está tão ligada a esses problemas importantes, está mais ligada nesse momento aos problemas de eletricidade, magnetismo e eletromagnetismo, porque eu estou escrevendo mais um volume dessa obra que eu espero ter a possibilidade de terminar. Uma coisa que eu aprendi sendo professor de mecânica e estatística, indignamente, porque a gente é professor porque estuda também, né? Mas não é porque saiba muito mais, é que a mecânica estatística é ainda uma parte da física, ela é muito sólida, mas ela está em construção. Dá para ser as duas coisas, né? Aquilo que já foi construído não cai, né? É bem construído, mas o edifício não está pronto, né? Há uma janela, há talvez até um cômodo, porque nós conhecemos bastante bem, digamos, a termodinâmica do equilíbrio e a mecânica estatística de equilíbrio. Menos conhecido, porque mais difícil também, são os fenômenos fora do equilíbrio. Então, o formalismo se sofistica, né? Os desafios se sofisticam, e nesse crescimento, nesse surgimento da teoria da termodinâmica estatística, eu tangenciei alguns problemas de natureza filosófica muito importantes. Essa questão da reversibilidade, né? Essa questão de a gente usa, eu não mencionei, mas o pessoal usa a entropia para introduzir, a primeira pessoa a fazer isso foi o Eddington, o conceito de flecha de tempo. Esse conceito a gente pode discutir, porque do enunciado de Clausius, e aqui eu termino, tá? A gente pode continuar isso numa outra conversa, se vocês quiserem. O enunciado de Clausius é muito ambicioso. Ele disse: a entropia do universo aumenta. E a gente deu isso por bom, né? Mas os nossos modelos de universo garantem que ele é finito? E se ele for infinito? Tem sentido falar em aumento quando o universo é infinito? Tem sentido definir uma quantidade finita para o universo infinito? Né? Então, essas questões estão aí,
Obviamente, não ocupam os laboratórios agora, a gente não precisa perder noite de sono, mas filosoficamente são questões muito importantes. Quando a gente define entropia, em qualquer ensemble que você quiser, não tem tempo. A gente está autorizado realmente a associar uma seta de tempo à entropia? Não é só uma contagem de microestados, né? De qualquer forma, ela veio para ficar, né? Maior a aleatoriedade nos meus sistemas, maior a entropia. Isso a gente sabe, né? E a gente precisa aprender a tratar dessa aleatoriedade encontrada na natureza. A natureza para nós, e realmente eu encerro aqui, Marcelo, peço perdão. A natureza, a física quântica, por exemplo, como nossa descrição da natureza, ela provê, para nós, ela provê o caos, a aleatoriedade. Para a nossa vida, a gente precisa fazer escolhas. Então, pode ser que estudar mecânica estatística, estudar mecânica quântica, seja uma forma de fazer uso do caos, das distribuições aleatórias que a natureza nos provê, para fazermos as nossas escolhas. Quando nós fazemos escolhas, a gente tenta organizar esse caos, essa aleatoriedade, para dar um sentido à nossa vida. Isso é um bom motivo para estudar ciência, estudar mecânica estatística. Muito obrigado, muito obrigado. Uma vez mais, muito obrigado. Sua energia é contagiante, o seu entusiasmo é contagiante em relação a esses assuntos. Eu espero que essa, digamos, essa euforia passe também para a nossa audiência como resultado dessa entrevista. Muito obrigado uma vez mais, professor Evangelista, e muito obrigado a você que assistiu a essa entrevista. Por hoje, nós ficamos por aqui. Até a próxima. Até a próxima.